né? A gente tem que ter uma visão territorial, né? Dan, bisneto de Abraão. Gente, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos começando aqui mais um dia de visita nas terras de Israel, a Terra Santa, conhecido como Terra Santa. E agora na parte da manhã, estamos aqui visitando o Monte Hebron. Tô com o chiclete aqui na boca, gente. Tô aqui visitando o Monte Hebron e vamos visitar uma fonte de água que tem aqui aos pés do Monte Hebron. Essa água aqui escorre juntamente com outras duas fontes. Passamos por uma aqui no caminho e vamos passar aqui agora nessa fonte que com outras duas elas se juntam para formar o que a gente conhece como o Rio Jordão, ok? E a gente vai poder ver aqui o testemunho do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce e escorre pela barba de Arão, até tocar a orla das suas vestes. É como o orvalho do Monte Hermon. Então vamos poder ver esse testemunho lindo aqui agora na parte da manhã. E eu convido você mais uma vez para vir comigo, para juntos vivermos essa experiência. Então vamos juntos lá, Deus abençoe, vamos lá. Fonte Senir, fonte Dan, que está aqui junto a nós, e a fonte Hermon. Entenderam a questão? Então, quem escreveu o Salmo 133 conhecia muito bem geologia. Muito bem geologia. E quem foi que inspirou a escritura desse Salmo? Espírito Santo. Deus, o Criador de todas as coisas. Do Monte Hermon, ele explicou um efeito que esse monte ele tem por causa, né, da movimentação das placas tectônicas. E há uma evasão, né, de magma, né, de lava, e depois quando essa lava condensa, ela vira pedras vulcânicas, né? Então esse lugar era uma concentração de pedras vulcânicas e depois há uma erupção de uma montanha de calcário por causa da movimentação das placas, e isso formou o Monte Hermon. E aí, por causa de toda essa movimentação que eu estou falando, esse monte tem uma especificidade que ele se tornou poroso. Então o monte meio que se tornou quase que uma esponja, que absorve a água da chuva, absorve a água da neve, absorve a água do orvalho e concentra essa água e vira essa fonte de água que a gente acabou de ver. E como eu falei para vocês, não é só essa fonte, são três fontes. Fonte de Dan, essa fonte do Monte Hermon aqui e uma terceira fonte. Mas bem interessante porque você consegue perceber todo esse efeito que o Salmo traz para nós ali quando a gente lê o Salmo 133. Muito bom. Naqueles dias não havia rei em Israel. A tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porque até então não lhe havia caído a sua herança entre as tribos de Israel. De Tzorá e Estaol, os filhos de Dan enviaram 5 homens de sua tribo, escolhidos dentre todo o povo, homens valorosos, para espiar e reconhecer a terra. Eles disseram: ide, reconhecei a terra. E chegaram eles à região montanhosa de Efraim. Nessa ocasião, tem aquele sacerdote chamado Michá, ou Mica em português, tá? Que tem toda uma questão envolvendo o efoda, o peitoral do sacerdote, um negócio bastante esquisito, entende? Mas o que aconteceu? Eles, tomando aquele sacerdote, eles seguiram continuando para o norte. Efraim fica na Samaria, ok? Que é centro-norte de Israel. E no final das contas o sacerdote consultou a Deus, tá? Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos se será próspero o caminho que seguimos. Ao que lhes disse o sacerdote: ide em paz perante o Senhor,
está o caminho que seguimos, certo? Então, Dan ainda não tinha conseguido conquistar a terra que foi dada a ele. E por que isso? Porque tinha ainda cananeus ali, certo? Tinham filisteus na região, e Dan é justamente a região que nós estivemos. Você lembra que eu falei para vocês? Gush Dan, que é a região de Tel Aviv, aquela região desde Tel Aviv até Bet-Shemesh, onde está Estaol, está cidades que depois seriam conhecidas também pelo juiz Sansão. Tá? Mas naquela época eles estavam pressionados ali entre as tribos de um lado e os cananitas do outro. Então resolveram buscar outro lugar, o que em si já não é algo bom. Por quê? Porque Deus deu aquela região e eles, no final das contas, não se esforçaram realmente para conquistar aquela região. E resolveram migrar para o norte. Isso. Então foram-se aqueles 5 homens e chegando a Laís, viram o povo que havia nela, como vivia em segurança, conforme o costume dos sidônios. Então, Sidônia, onde está um pouco mais para o norte, que é a região do rei Irão, digamos assim, da Fenícia. Tá? Quieto, então o costume dos sidônios, quieto e desprecavido. Não havia naquela terra falta de coisa alguma. Era um povo rico e, estando longe dos sidônios, não havia relações com ninguém. Então voltaram seus irmãos lá em Tsorá, em Estaol, lá no centro de Israel. Eles andaram bastante até voltar, os quais lhes disseram: o que vocês dizem? E eles responderam: levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa, e vós estareis ali tranquilos. Não, e por que vocês estão aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos nem em entrardes para tomar a posse dessa terra. Então eles saíram de lá, atacaram a cidade de Laís, mataram os cananitas que estavam aqui, se apossaram e trocaram o nome da cidade de Laís para Dan. Tá certo? Então, o que chama atenção também era o fato de que não havia falta de nada para eles. Nada. Estavam muito bem supridos. E aí entra a questão que o povo de Dan se deparou com a cultura cananita ao redor. E a partir dali, Deus passou a ser chamado, o Deus de Israel, como o Deus do vale, e os deuses cananitas como os deuses dos montes. Tá? E a cultura aqui, ao qual eles tiveram contato, é a seguinte: olha, quem manda aqui não é o Deus de Israel, que é o Deus do vale, Deus das regiões de secura, que não tem muita fertilidade. Aqui não. Aqui os deuses cananitas providenciam tudo, você pode ver, tem água, que tem terra boa, que tem isso, tem aquilo. Então, esse confronto, que a princípio é cultural, mas totalmente influenciado pela religião, pela fé, entende? Praticada na época, é que veio realmente a influenciá-los. E pouco tempo mais tarde ocorreu que já no tempo de Jeroboão, que eu vou ler mais tarde esse texto, Jeroboão, temendo que o povo de Israel, o povo do norte, viesse a abandoná-lo, ele então decretou: a partir de hoje vocês não vão mais para Jerusalém, vou colocar um bezerro de ouro em Dan, que é aqui, e também em Betel, que é no sul, quase chegando em Jerusalém. Não vão mais para lá, vão lá. Ó Israel, eis que esse é o vosso Deus que tirou da terra do Egito. Entende? Mas tudo isso é por conta desse choque, entende? De se deixarem convencer a respeito dessa mentira, entende? De atribuírem toda a fartura, a água, a vegetação, o clima bom aos deuses locais que haviam antes. Chegamos numa cidade, os deuses aqui são diferentes, para nós mantermos essa mesma fartura, então nós temos que agora nos ajustarmos à cultura e à religião local. Isso acontece muito. No tempo antigo era muito isso. Entende? Cada região é dominada por um deus. Isso corresponde à verdade? Não.
Posso discordar? Sim, corresponde à verdade. Porque estamos num mundo que jaz no maligno, né? Sim, Então, se for deixar nas mãos Desse mundo, né? cada região é dominada por um principado das trevas. Sim. Entende? Então, para quebrar isso daí, somente o Deus único. Aleluia. Né? Quebra isso daí, estabelece o domínio de Deus, ou reestabelece o domínio de Deus ali. Né? Mas se deixar como está, o que é? Vai ser influência maligna. É manter o domínio espiritual que ali está. É se conformar, né? Não é se conformar com o mundo, né? Mas renovar o entendimento, estabelecer, como o irmão falou ontem. Não podemos deixar o mal ileso, nós temos que partir para o ataque, para destronar e retirar esses domínios das trevas que ocupam cada região da terra, desde os bairros, cidades, estados, países. Né? Certo? E não foi o caso que aconteceu aqui. Eles se ajustaram e acabaram, num curto espaço de tempo, substituindo o Deus de Israel, que é invisível, por um Deus palpável como os deuses cananitas. Qual era o principal deus cananita? Era Baal. Qual era a expressão de Baal? Era um touro forte. Por que touro? Porque é o principal animal utilizado na agricultura, para abrir os sulcos da terra, permitindo o plantio. Gente, isso aqui é uma indicação histórica do que ele acabou de falar para nós ali embaixo sobre a conquista desse espaço pela tribo de Dan. Então esse muro aqui, gente, é um muro que os israelitas construíram após a tribo de Dan ter conquistado esse espaço geográfico. Muito legal. Sensacional. Uau. Aí, gente, aqui é como se fosse a entrada da cidade, ó. Que sensacional. Então estamos entrando e a cidade ficava adentro dessas muralhas. Que sensacional. Muito, muito, muito bom. Estamos num sítio arqueológico extraordinário, né? Um Tel Hebron. Muito legal, gente. Tel, ele explicou pra gente, né? São as escavações, né? Os lugares onde encontram escavações. Sítios arqueológicos. Da passagem lá do livro de Ruth. Qual? Quando Boaz ficou apaixonado pela Ruth. Boazito. Ele foi aonde para requerer o direito dele? A porta da cidade. A porta da cidade. Então a porta da cidade, queridos, era o centro de decisões da cidade. Ok? As reuniões da liderança, o local onde as caravanas chegavam e os negócios eram feitos, compra e venda, tá? Tudo, reunião dos anciãos, tudo aquilo que era necessário se decidir ou demandar, os julgamentos, tudo era feito na porta da cidade, tá? E as caravanas que chegavam e queriam vender o seu produto à cidade, caravanas do mundo todo na época, digamos assim, tá? Estamos então próximo da Via Maris, então caravanas desde o Egito até o Golfo Pérsico passavam por aqui. Uau! Vários povos, ok? E todas as cidades na porta sempre tinham um local seguro, porque estava à porta da cidade, para os animais poderem descansar, né, ficarem ali, e também um local de culto, porque cada caravaneiro iria dar graças ao seu Deus pelo sucesso da viagem até aquele momento. Tá? E aí que nós temos que, diante de cada cidade, tinha um altar aos deuses diversos. Então viesse um deus sidônio, um deus cananita, um deus seja lá da onde, egípcio, sei lá. Então trazia a sua imagem, porque geralmente levavam os seus deuses dentro da sua sacolinha, entende? Lembra de Jacó fugindo? Né? Isso. E aí botava ali, acendia o incenso e tudo mais, agradecia aquela divindade por ter chegado até ali são e salvo. Maravilhoso. Entende? Então isso acontecia. Portal de Abraão. Então aqui, ó, temos
o local onde os reis faziam o pronunciamento e aqui onde tem essa árvore, né? O que ele falou ali que eram os locais onde as pessoas esperavam para poder fazer os seus negócios. Sensacional, gente. Cara, é muita história, Israel. Impressionante. Por favor. Aqui nesse piso foi encontrada uma pedra que é chamada estela, ou um tablet, onde o rei Hazael escreveu os seus grandes feitos, conquistando uma área que é da família do rei Davi. Então ele escreveu lá, família do rei Davi, na estela, no tablet. Essa é a referência mais antiga que existe falando a respeito do rei Davi. Então estamos indo aqui nesse lugar, ó, os portais de Abraão, que eram os portais cananitas. Vamos comigo. Chamado citação anacrológica. Aham. É uma citação, Fora mas que do usa tempo. termos fora daquele tempo para explicar aquele local. Por exemplo, uma citação anacrológica é dizer que o povo de Israel construiu a cidade de Ramsés. Tá? Ramsés é muito depois do povo de Israel lá no Egito. Mas na época que foi escrito, que foi depois, para saber qual região que é, então utilizou o nome Ramsés. Mas não que tenha sido na época de Ramsés. Ouvindo, pois, Abraão, que seu irmão, que no caso era, na verdade, seu sobrinho Ló, estava preso, levou seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Opa, tem algum problema, tem anacronismo aqui. Que Dan não Porque existia Dan ainda. é o que é de Abraão? Bisneto. Então você tem Abraão, Isaac, Jacó, e os Dan. 12. É. Ok? E mesmo assim, Dan é a cidade, é muito depois de Dan, o bisneto de Abraão. Tá? Então, uma Só Josué. referência anacrológica para se saber até onde o Abraão foi. Perfeito. Certo? Entenderam a questão? Pois bem, então Abraão chegou até aqui, a cidade, muito provavelmente com 318 homens, ele entrou na cidade para comprar alguma coisa, comprar mantimentos, ou pegar informações de pessoas que moravam aqui na cidade. Ah, vocês viram um grupo de soldados com prisioneiros passando por aqui? Certo? Coisa assim. Sensacional. E daqui continuou na direção de Damasco. Uau. Que é por volta de ainda uns 60, 70 quilômetros daqui. Na região de Damasco, ele atacou esses reis à noite e conseguiu recuperar todos os cativos, E aí todo o depois despojo encontrou com e Melquisedeque. Tá, então, por isso que o nome desse portal é Portal de Abraão. Tá ok? Então, Muito sensacional. Gente, mais um tela. Nós estamos conhecendo aqui. Uau! Gente, você tropeça em história em Israel, literalmente. Literalmente, assim, o mais extraordinário dessa nossa passagem por aqui é que a viagem que estamos fazendo na caravana do pastor André está muito recheada de contexto histórico, arqueológico. Então, assim, você tem a oportunidade de ver assim, as localizações geográficas, conhecer sítios arqueológicos, sabe? Sensacional. como temos registrado aqui em 1 Reis 12, 25 a 33, que diz o seguinte: Jeroboão fortificou a Siquém,
nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Pniel, que fica um pouquinho mais para o sul, e Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, que é Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o seu rei Roboão. Depois de aconselhar-se com o rei, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel, que está próximo a Jerusalém, para o sul, e outro aonde? Aqui. Em Dan, aqui. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então, 1 Reis 12, 25 a 33. 12, 25 a 33. Então, estamos exatamente nesse local. Foi Roboão, então, que criou esse altar, e ele foi sucessivamente sendo usado após isso. E foi usado até o período romano. Certo? Todos os povos que dominaram depois, ok? E aí vai a dominação espiritual, as potestades e principados espirituais, entende? Se mantiveram aqui. De Israel vieram os assírios, dos assírios os babilônicos, depois os persas, os gregos e assim por diante, e foi usado até os romanos. Tá certo? O mesmo lugar. Se mantiveram no território. Se mantiveram no território. Tá? Então é isso. Seria nesse tempo de uma Gente, então nós estamos vendo aqui o altar que Jeroboão construiu aqui em Dan. É exatamente aqui nesse espaço, tá? E aqui a gente tem algumas inscrições que mostram isso. Tá vendo? Ó? Então aqui a inscrição que fala do altar e o que era feito no altar. Então, da época de Jeroboão. Sensacional, gente. Sensacional. Meu Deus. Olha isso, gente. Ele está falando aqui de Jeroboão. Olha isso. O altar de Jeroboão. O sacrifício. Sensacional. E olha, gente, que legal. Temos aqui a planta, ó. Então você tem aqui, ó, lugar alto, altar, lugar do sacerdote, um outro altar. Muito legal. Gente, onde estamos agora? Estamos aqui nos pés do Monte Hermon, o monte mais alto que existe aqui dentro do território de Israel e possivelmente o local para onde Jesus trouxe Pedro, Tiago e João para se transfigurar diante deles. Mateus capítulo 17. Também existe a possibilidade disso ter sido no Monte Tabor, mas segundo algumas traduções, o texto bíblico diz que Jesus levou os discípulos para o alto monte. Se essa tradução é a tradução perfeita, então o alto monte seria aqui o Monte Hermon, tá? Não Hebron. São parecidos, mas são locais diferentes. Então estamos aqui aos pés do Monte Hermon.
Agora, você imagina que loucura. Se esse aqui é o local da transfiguração, meu Senhor, né? O pau tá quebrando aqui. Maravilhoso. Nós acabamos de sair de um local onde altares foram construídos a entidades pagãs através de Jeroboão. E aí Jesus resolve trazer os discípulos para esse lugar para se transfigurar diante deles, né? Então, ou seja, ele está chutando tudo, estabelecendo sobre tudo o reino de Deus. Vou filmar aqui as ruínas, vou filmar um monte para vocês, que é mais importante vocês ficarem me vendo, para vocês verem as ruínas e o monte, tá bom? Mas lembrando que essa é uma possibilidade, temos também o Tabor, ok? Então aqui daqui a pouco, nosso guia vai nos explicar um pouquinho sobre essas ruínas. Desculpa, gente, balançou aqui, ok? E aqui você tem o Monte Hermon. Vocês estão vendo que tem uma porta ali e tem uma indicação, provavelmente, né? Talvez ali indicando um possível lugar de alguma manifestação, talvez até mesmo a transfiguração. Nunca estive aqui, então estou criando hipóteses aqui para o meu vídeo, que mais para frente a gente vai saber se são boas hipóteses ou se eu preciso abandoná-las, ok? É isso, pessoal. Vamos juntos? Vocês vêm comigo? Então vamos juntos. Nessa época agora, já no final do verão, início do outono, as águas estão bem mais baixas, tá? Se vocês vierem aqui no final de fevereiro, início de março, tá? A água está vindo até aqui em cima, quase cobrindo essas divisões aqui. Muita água. Então aqui, realmente, a época do ano tem variações durante o ano, né? Vai chegando no final do ano, começa a diminuir a vazão. Ao contrário do Ribeiro Dano, onde nós estivemos. Lá não tem variação. Nós vamos ver o panteão que havia nessa região na época de Jesus. Olha só, gente, o que vamos ver aqui? É um conjunto de deuses. Não sei se vocês estão ouvindo direitinho. Nós vamos ver aqui o panteão dos deuses, ou seja, altares que eram construídos a diferentes divindades que eram adorados aqui, ok? Só estou repetindo porque eu não sei se vocês estão ouvindo, mas para ter certeza, então estou fazendo isso. O folheto tem essa imagem aqui. Vamos receber um folheto que tem essa imagem. Nosso guia maravilhoso. Maravilhoso, quem é? Você. Não. O conselheiro. Conselheiro. O Deus forte. Deus forte. O Pai da eternidade. Pai da eternidade. O príncipe da paz. Qual é o nome dele? Yeshua. Yeshua Mashiach. Ele sim. Aqui é. Convém que Ele cresça. e que eu. Diminua. Amém. Cadê a Xoxa? É bonitinho de fazer a... Santuário de Pan aqui. Meu Deus. Templo Augustus. Ao Deus Toa. Nímfes, Zeus, Nêmesis, Nemesis. Templo de Tombo. Tumba de Tom. Sacrifícios de goats. Templo de Pan. Goats é carneiro, é bode. Aí tá aqui descrevendo a conquista de Alexandre o Grande, que trouxe os gregos pro Bom, pessoal, East, Pabanias. aqui nós temos uma concepção artística baseada em outros locais, outros templos, certo? E procuram nos mostrar como era esse local aqui no seu tempo de glória, tá? Então temos que
desculpa, as águas, na época, por exemplo, que Jesus esteve aqui, tá? As águas saíam por onde? Saíam por essa abertura, ok? As águas que vocês estão vendo saindo lá embaixo, antigamente, há 2000 anos atrás, saíam por aqui, certo? Saíam por aqui. E nesse local, justamente na saída da água, estava o maior templo edificado aqui, que era o templo a César Augusto. Então havia um templo à pessoa de César, que ainda vivia naquela época. E aí nós temos o nome da cidade, Cesareia de Filipe. Por que Cesareia de Filipe? Que foi construída para ele. Não, o Filipe é o filho de César, de Herodes Herodes. o Grande. Filipe era filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande, no seu tempo, construiu Cesareia Marítima, em honra a César Augusto. No centro da cidade havia um templo dedicado a César Augusto. Tá? Aí vem o filho, Filipe, e também age da mesma forma que o pai. Constrói uma cidade aqui, na área, na província que ele era rei ou governador, tá? Golanites, e constrói essa cidade junto ao ribeiro Hermon, esse ribeiro que nós vimos a nascente. Tá? E coloca bem no local onde sai a água, um templo ao César da época dele também, Augusto. Tá? E vários outros deuses. Tá? Então temos aqui o groto do deus Pan. Onde está o groto do deus? Dois. Deus Pan está aqui, ó. E onde que é, aqui, né? onde que é isso? É aqui, vocês estão aqui sentados junto do A gruta do Deus Pan. A corte de Pan e as ninfetas que Chico. Oi. Obrigado. Corte de Pan e ninfetas. 4. Templo De Zeus. de Zeus. Uau! 5. Calma, mais pra lá. A corte de Nemesis. Isso, Nemesis, que é o deus da guerra, tá? Tumba, templo dos bodes sagrados, aqui, ó. 6. E por que tumba, templo dos bodes sagrados? A gente vai ver agora. Templo de Pan e dos bodes dançantes, aqui. O que acontecia? Eles davam um narcótico para os bodes, que era venenoso. E no efeito do narcótico, os bodes começavam a pular. Ali embaixo. Sim, como que dançando. E passado pouco tempo, por conta do narcótico, os bodes morriam e eram sepultados aqui. Então, então essa era a estrutura mas não está no... Pode beber água tranquilo. Tá todo mundo tranquilo. Tem um sorvete, é um sorvete? Peraí, eu tenho balinha pra descansar aqui, ó. Agora vamos lá. Aqui, ó. Balinha de limão mel, quer não? Os outros grupos também estão chegando, tá? Por que de repente, nós temos essa concentração de templos nesse local? No Brasil existe esse fenômeno. No Brasil existe esse fenômeno. Se vocês entram numa mata final de semana e vão procurar as fontes de água daquela mata, é comum vocês encontrarem o que lá? Trabalho. Macumba. Uma santinha lá. Isso, eu deixar dissolver na boca. Isso. Bom, então o que é? Tanto lá nas fontes de água brasileiras como aqui, é o povo, dentro da sua fé, agradecendo aos seus deuses pelo suprimento da água, do alimento, de
tudo aquilo que eles consideram bom, que vem por conta da ação dos seus deuses. Entende? Nós fazemos isso? Nós fazemos isso. Eu, pelo menos, faço. Eu dou graças ao meu Deus por tudo aquilo que Ele me provê. Só que eu estou certo e temos provas inquestionáveis que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Amém. Entende? Esse povo está... esteve e está enganado. Tá coçando. Padre, porque os judeus, que apesar das limitações, conheciam a palavra de Deus, entende? E aqui era abominação total para os judeus. Idolatria. Idolatria, sem dúvida. Então eles chamavam esse local de porta do inferno. Então agora vocês entendem o que Jesus disse. Que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A primeira vez que ele cita, fala a respeito de igreja. Entende? Isso se cumpriu? Sim. Isso cumpriu. O que vocês estão vendo aqui? Estão vendo algum templo? Não, O que ruína. vocês estão vendo na verdade? Ruína. Ruínas. E a igreja está viva? Yes. Quem faz parte da igreja? Ela aqui, ó. Isso daqui, queridos, é um monumento Uau. da vitória de Deus por meio da igreja. Esse local aqui é um verdadeiro monumento que mostra que Deus teve vitória, está tendo vitória. Olha a interpretação e terá do vitória texto, esquece. nesta terra por meio da sua igreja. Oh yes, esquece igreja, esquece. Esquece, pelo amor de Deus. Certo? Gente, então assim, o que acabamos de ver, né? Que eu tava errado na minha suposição. Isso aqui era a Cesareia de Filipe, que foi construída em homenagem a César Augusto. E esse lugar era um monumento, né? Vários monumentos construídos a entidades pagãs da Grécia e de Roma, né? Palavra paganismo, é uma palavra que foi cunhada dentro da tradição romana, porque os romanos abraçavam várias seitas, credos e religiões. Então essa palavra paganismo foi criada para descrever a religião romana. E aqui tinham vários templos a várias entidades, e para os judeus esse lugar é chamado de Porta do Inferno. Ou seja, toda a cultura e modo de vida que esse lugar representava era chamado para os judeus de Porta do Inferno. E Jesus declarou que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. E de fato foi isso que aconteceu. Aqui atrás de mim você tem ruínas, você tem destruição, mas a igreja ainda está viva, porque ela não prevaleceu. As portas do inferno de fato não prevaleceram. A cultura de Roma, seus valores e a sua forma de vida foi destruída pelo poder e pela graça do Evangelho. Vou filmar mais um pouquinho das ruínas para vocês. Amiga, tira em 5 mesmo. Aqui, ó. Aí. Sim, eu gosto. Muito legal. Não prevaleceu. A tradição de Roma, seus valores e costumes, sua forma de vida, elas caíram diante da força da igreja. Na verdade, da força do Senhor, do poder do Senhor, através da sua igreja. O poder é do Senhor, né, gente? Nós não temos poder nenhum, mas através de nós, Ele manifesta a sua graça, Ele manifesta o seu poder, Ele manifesta a sua glória. Então, que lição extraordinária, que interpretação totalmente, né, coerente nós temos aqui do texto. E aqui mais uma vez essa visão desse panteão grego, né, essa complexidade, pluralidade de templos, e que era conhecida pelos judeus como a porta do inferno. E aí, pessoal, quero fazer uma outra aplicação aqui, que é a seguinte: a importância da arqueologia
para o nosso entendimento das Sagradas Escrituras. Até 30 anos atrás, pessoal, só para vocês entenderem, nós não tínhamos nenhum registro arqueológico histórico da existência de Davi. E por causa das escavações, então se descobriu aqui nesse sítio arqueológico, aqui Tel Hebron, uma pedra de um rei assírio, né, como já foi falado aí no vídeo para vocês, falando a respeito de uma conquista que ele teve sobre a casa de Davi, sobre a família de Davi. Então, assim, a ciência pode ser usada de uma forma a contestar o texto bíblico, ela pode ser usada de uma forma a tornar claro e certificar, né, mostrar pra gente que o texto bíblico ele é a verdade. Isso depende muito mais do pressuposto, né, depende muito mais do coração do estudioso, né, do arqueólogo, do que propriamente da ciência. A ciência é boa, a gente pode usar ela para o bem, mas a gente também pode usar ela de uma forma completamente errada, né? Infelizmente. Mas que bom que a gente tem gente comprometida de fato com a verdade, né? E com a ciência de verdade, né? Não só com seus pressupostos filosóficos, para usar a ciência de uma forma coerente para nos conduzir a verdades como essa. Impressionante. Uma outra interpretação totalmente, né, diferente, assim, não algo subjetivo, né? A gente sabe que o inferno é literal, o diabo existe, né? Mas quando a gente interpreta esse texto, a gente pensa nesse texto, nessa perspectiva, né? Como uma coisa subjetiva, entre aspas, espiritual, né? Mas na verdade é uma coisa objetiva, o que Jesus declarou, e foi exatamente isso. Ele declarou a falência de Roma, do seu sistema e sua cultura, e foi isso que aconteceu. Roma caiu. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Para Jesus não cansa, é impossível. É um amor contínuo, é uma paixão, é uma revelação. Quem está vivendo renovação com Deus aqui? Estamos sendo renovados porque nós estamos encontrando Cristo. Nós estamos vindo desde quase do Egito, chegando aqui. Ele é a base da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele é a pedra, né? A pedra angular, ou seja, Ele é a rocha. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. Gente, agora chegamos num momento muito especial da nossa viagem. O momento em que nós iremos renovar os nossos votos de compromisso com Cristo, descendo as águas do batismo aqui no Rio Jordão. Alguns irmãos vão batizar pela primeira vez, confessando Cristo como seu Senhor e Salvador, mas para nós que já somos cristãos, iremos só renovar os nossos votos. Tem uma parede linda aqui atrás. Eu vou virar, tem o texto de Marcos 1:9, em vários idiomas. Eu vou virar aqui a câmera para vocês verem, muito bonito, tá bom? Então vocês vêm comigo, vai ser um tempo muito especial, tenho certeza disso. Então aqui estão os textos aqui temos o texto de Marcos 1:9 em italiano, búlgaro, Georgian, deve ser algum, eu não sei, Coreia. Temos aqui em francês, em espanhol e em inglês. O Felipe tá ali, ó, tirando foto no inglês, porque ser humano ser humano é americano. Aqui Sri Lanka, Chinese, macedônio, latim, grego, Hebrew, Nigerian, vietnamita, Bactá, Arabic, Russian, German. Temos muitos, gente, muitos. Vou lá rapidinho até a ponta, só para mostrar para vocês mesmo. Idzon, Gá, de Gana,
Temos um outro aqui que é o Gabardi, Yauá, Lalá, Eslavo e Bali. São vários idiomas aqui em que os textos, o texto na verdade de Marcos 1:9 foi escrito, ok? Então vamos lá para pegar a beca para o batismo. Gente, o que é que fala nesse texto de Marcos 1:9? Ele conta a respeito do batismo de Jesus. Jesus vindo ao Rio Jordão e descendo as águas do batismo para ser batizado, né, por João Batista. Essa é a mensagem que esse texto proclama e é isso que nós vamos fazer agora, nos identificando, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas a nossa trajetória aqui nesses últimos dias, ela é uma trajetória que praticamente descreve a trajetória do povo de Israel e, é claro, a trajetória de Jesus, a trajetória que ele fez. Então, basicamente, nós estamos fazendo o percurso dele, saindo de terras ermas, desérticas e caminhando em direção a Jerusalém. E eu que vou batizar o Zonatinho hoje. Amém. E aí, pessoal, lembrando só para curiosidade, né, que os evangelhos se dividem da seguinte forma: metade deles completam, né, falam de os 3 anos e meio, 3 anos do ministério de Jesus, e a última metade do evangelho fala a última semana. Então, exemplo, Mateus, que tem 28 capítulos, depois do capítulo 16, que nós vamos ter só pegando a bata aqui, que nós vamos ter a última semana de Jesus. Então, até o 16, 3 anos, 3 anos e meio, e depois o que nós temos é Jesus caminhando resolutamente para Jerusalém para que ele fosse crucificado. Esse é a peregrinação que nós estamos fazendo agora. Queridos, estou aqui no Rio Jordão, pela graça de Deus. Estamos aqui agora com esse memorial todos os dias, bem ao lado do Rio Jordão, com lembrança desse dia tão especial, marcando o nosso amor pelo batismo, tantos que vão ser batizados aqui hoje, nessa caravana tão maravilhosa, histórica. Vamos estar aqui sempre, se Deus quiser. Alegria. Levanta a placa. São vocês, ó. Originais. Gente, somos a primeira. Glória a Deus. Glória a Vocês aqui, né? Bem-vindo ao novo. Aqui é cada um de vocês, olha. Gente, o que acabou de acontecer? A gente acabou de receber uma homenagem, né, como caravana, o André e a Cassi, por essa nossa vinda, e de fato fomos recebidos em Israel. Mais ou menos isso. Muito legal. Muito legal. Ó, gente, vou copiar a ideia da Isa aqui, ó. Eu já vou fazer um videozinho. Muito legal, gente. Estaremos aqui nessas águas daqui a pouquinho, testemunhando mais uma vez o nosso amor, nossa devoção, nossa fidelidade ao Senhor. As mãos para cá, uma honra para nós poder batizar o nosso pastor. Esse batismo nós afirmamos a nossa aliança da fidelidade com você, com a sua oração, com a sua amizade, que você tem feito pela nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uhul! Bem-vindo ao novo! Glória a Deus. Gente, terminamos aqui
o tempo de batismo nas águas do Jordão. Isso é especial para nós porque a trajetória do povo de Deus, a trajetória do povo de Israel, ela começava no cruzar das águas. Depois que Deus libertou os filhos de Israel do cativeiro do Egito, a Bíblia diz que eles cruzaram as águas do Mar Vermelho. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós em Coríntios que isso era um símbolo do batismo. Eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho. Posteriormente, quando eles foram entrar na Terra Prometida, o Senhor abriu as águas do Jordão através da Arca da Aliança. E quando Naamã, aquele comandante do exército da Síria, ele quis ser curado, Eliseu o enviou para essas águas, enviou-os aqui para as águas do Jordão e disse para ele mergulhar 7 vezes. Por quê? Há algum misticismo, há algum mistério? Não, é porque se você quer as bênçãos da aliança, você precisa ter um compromisso com o Deus da aliança. E esse compromisso começa aqui, nas águas do Jordão. E posteriormente, quando João Batista estava preparando o povo para a manifestação de Deus, ali no contexto já do Novo Testamento, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus se apresentou para ser batizado e cumprir toda a justiça. João olhou para ele e disse: olha, eu é que preciso ser batizado e tu vens a mim. E o texto diz que Jesus disse para ele: olha, vamos fazer assim nesse momento para que se cumpra a justiça. E Jesus então foi batizado nessas águas, águas que eu acabei de descer aqui agora há pouco, me identificando com sua vida, seus passos, me identificando com toda a jornada do povo de Deus. Se um dia você tiver essa oportunidade de vir aqui, vai ser uma experiência maravilhosa para a sua vida. Mas se você não tiver essa oportunidade, dessas águas na sua igreja, isso não tem a ver com sentimento, isso tem a ver com mandamento, é uma ordem de Deus para todos nós. Jesus disse que nós temos que ser batizados, porque a nossa identificação com toda a história do povo de Deus começa aqui, ó, nas águas. Nós morremos com Ele, simbolizamos isso para ressuscitarmos para uma nova vida. Deus te abençoe, vamos juntos, seguindo os passos de Jesus, caminhando para Jerusalém.